Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós continuaremos a dar sequência nas nossas aulas sobre as ginásticas de condicionamento físico. Só que na aula de hoje, na próxima, nós faremos um link juntando a ginástica de condicionamento físico com o sistema muscular. Então, antes de explorarmos as modalidades e as características específicas da ginástica de condicionamento físico, vale a pena conhecer alguns elementos do sistema muscular e a importância dele para o funcionamento do corpo humano. Haja visto que as ginásticas de condicionamento físico elas têm um componente estético como objetivo. E esse componente estético, esse resultado estético da ginástica de condicionamento físico, ela é evidenciada principalmente pelo efeito que ela causa nos músculos, né, no tono muscular, no volume muscular. O conceito de músculos qual é? Um músculo ele é uma estrutura que ele cruza uma ou mais articulação e pela a contração dele, ele é capaz de transmitir movimento. O músculo ele faz uma única ação, contrair. Ele contrai e, obviamente, retorna a seu estado relaxado. Esse movimento de contração ele é efetuado por células especializadas denominadas fibras musculares. Um músculo, né, formado por fibras musculares. Várias delas, centenas de milhares ou até milhões de fibras musculares. A energia gerada ela pode ser controlada diretamente pelo sistema nervoso central, né, ou seja, a informação a partir do nosso cérebro, ou não, ou essa ação ela pode ser autônoma e involuntária. Vamos ver mais adiante onde se encaixa cada um desses funcionamentos. Então os músculos eles transformam a energia química em energia mecânica. De que forma? Primeiramente, o impulso, quando ele sai do sistema nervoso central, ele sai em forma de um sinal elétrico. E esse sinal elétrico ele é convertido em informação química, através de várias reações químicas, até chegar no músculo, né, que também, por meio de reações químicas, transforma isso na energia mecânica, que é o movimento. O músculo vivo ele tem uma cor vermelha. Essa cor vermelha é devido à mioglobina, que é uma proteína que vai armazenar o sangue nas fibras musculares. A mioglobina ela tem uma relação com outra proteína de nome parecida, a hemoglobina. Só que a hemoglobina está presente no sistema sanguíneo transportando o oxigênio. Então veja bem, né? O sistema sanguíneo ele vai levar oxigênio e outros nutrientes, né, até os músculos e os demais tecidos. Quando o oxigênio da hemoglobina ele chega na fibra muscular, ele é armazenado pela mioglobina. Esse trabalho dá-se o nome de metabolismo oxidativo. Por que oxidativo? Porque ele é feito com o uso do oxigênio. Os músculos representam cerca de 40% a 50% do peso corporal total de uma pessoa. E nós temos cerca de 600 músculos no corpo humano. Veja bem, cerca de 600. Isso não é um número absoluto. Por quê? Primeiro, nós vamos ter uma pequena diferença de quantidade de músculos devido ao gênero, né, masculino e feminino. Existe uma diferença aí. Outra diferença é a diferença de classificação feita pelos anatomistas, que mudam de tempos em tempos. De algum tempo, um grupo de fibras musculares que era considerada apenas como um só músculo, esses cientistas vão pesquisando e percebem que elas têm diferenças de trabalho ali e passa a classificar esse grupo de fibras como mais músculos. Aí também vai alterar a quantidade no número de músculos. Mas se nós tirarmos uma média, né, nós vamos ter para ambos os sexos aí 600 músculos no corpo humano. Veja que é bem maior do que o número de ossos. Ossos nós temos 200 e pouco, né, músculo bem mais.
As funções dos músculos, né? Primeira função, né, óbvia do músculo, gerar movimento corporal, né? Então, como é que o músculo ele gera o movimento corporal? Com aquela habilidade dele de contrair. Os músculos eles vão estar trabalhando em sintonia com o sistema esquelético. Direta ou indiretamente, todo músculo ele vai estar inserido, ou seja, ele vai estar grudado lá no osso. Tem músculos que diretamente estão inseridos nos ossos. Outros, eles se inserem em outros músculos, em outros tecidos, mas sempre vai, né, alguém ali na fileirazinha ali vai terminar inserido no osso. Então isso gera um sistema de alavanca que vai gerar o movimento. Outra função muscular, a estabilização das posições corporais. Então, observe esse movimento aqui. Eu levantei o braço, né, mantive essa posição parada, eu estou usando o que para isso aqui? A articulação do meu ombro, né? Então, mesmo que esse movimento eu esteja com ele parado, eu estou gerando contrações musculares para estabilizar essa posição, né? Mais uma função muscular. A regulação do volume dos órgãos, né? Então, os músculos, né, eles vão constituir alguns dos nossos órgãos internos, então vão regular o volume deles. Outra coisa importante, né, nós temos, né, os esfíncteres, que são formados por músculos distribuídos em faixas anelares. Esses esfíncteres, eles servem para controlar a passagem de fluidos ou de substâncias em órgãos ocos do corpo humano. O que seria um órgão oco? Por exemplo, o estômago, os intestinos, né? Exemplo, para controlar a passagem de alimento do esôfago para o estômago, você tem um esfíncter, do estômago para os intestinos, né? Outro tipo de esfíncter, né? E o mais conhecido esfíncter é o ânus, né? Que controla a passagem dos excrementos do intestino para o meio externo. Movimentar as substâncias dentro do corpo, né? Por exemplo, o sangue, né? A linfa, os gametas do sistema reprodutivo, o alimento, né? Pelo trato digestivo, através dos chamados movimentos peristálticos, né? Desde a mastigação, né? Todos os movimentos que nós fazemos, né? Vão conduzindo o alimento pelo trato digestivo. O retorno venoso, né, o sangue que ele é bombeado para o corpo, o coração é um músculo, nós vamos ver o funcionamento dele, e o retorno que se dá também com a ajuda de outros músculos. A produção de calor para o corpo humano também é feita para os músculos. Em situação de frio extremo, é comum que a pessoa ter um tremor, né, o corpo começar a tremer de maneira até involuntária. Isso é uma reação do corpo tentando produzir calor para se aquecer. Sabe por quê? Vamos fazer o seguinte, ó. Pega as mãos e esfrega elas aqui, né? Você vai ver que as palmas vão esquentar. Isso é um princípio da física, ou seja, a fricção ela gera calor. Então a fricção, o atrito daquelas fibras musculares que estão, né, tremendo, ali vai fazer uma produção de calor. Claro que isso tem um limite, né? Não é uma situação extrema de frio, o corpo não é capaz de produzir sozinho uma quantidade de calor suficiente para se manter. Ao todo, nós temos 9 grupos musculares. Eles são classificados da seguinte maneira: nós temos os grupos musculares da cabeça, do pescoço, do tórax, do abdômen, da região posterior do tronco, ou seja, as nossas costas, dos membros superiores, dos membros inferiores, dos órgãos dos sentidos, né, e o períneo. O períneo ele é uma região do corpo que fica entre o ânus e a genitália sexual, que também, além de períneo, também é conhecida ali com aquela região como assoalho pélvico. Nós vamos ver agora a classificação dos músculos. Tem diversas classificações. Lembra aí que são 600 músculos, né? Então, existem vários tipos de músculos, portanto, várias formas de classificar esses músculos. Nós não vamos ver aqui 600 músculos um por um, mas vamos passar pelos tipos de classificação
e dar alguns exemplos dentre esses 600 aí, para nós aprendermos um pouquinho. Então, primeira classificação dos músculos, eles podem ser superficiais ou cutâneos. São os músculos mais superficiais que nós temos, eles estão imediatamente abaixo da nossa pele, da camada mais superior da nossa pele. E são músculos que estão tipicamente localizados em regiões como a cabeça, né, tanto no crânio quanto na face e também no pescoço. Né. Um exemplo disso é o músculo, a plástima. Olha aqui na imagem, né? Nós temos justamente aquele músculo que eu falei no exemplo, plástima. Né? É um músculo que vem aqui desde a região das clavículas, né? Sobe no pescoço, né? E vai aqui, né? Até o maxilar. Outra classificação que nós temos, os profundos, né? Também chamados de músculos subaponeuróticos. São músculos que já estão inseridos numa camada mais profunda da derme. E na maioria das vezes eles vão se inserir diretamente nos ossos. Né? Então eles estão localizados logo abaixo da fáscia superficial. O que é fáscia? Né? A fáscia ela é uma membrana que envolve, né, a camada muscular mediana até a mais profunda. Que é um exemplozinho de fáscia que talvez você já tenha visto. Vamos pegar, por exemplo, quem já viu um pedaço de carne de gado crua. Né? Logo acima da parte vermelha da carne, ou seja, o músculo ali, você encontra às vezes uma partezinha branca, como se fosse uma pelinha muito fina. Na verdade, aquilo ali não é pele, né? É uma fáscia muscular, que isso daí protege o músculo, dá formato a ele. Um exemplo de músculo subaponeurótico é o músculo pronador quadrado. Mais uma vez nós temos a imagem aqui, né? E temos, né, aqui o músculo pronador quadrado, o músculozinho que está ali no finalzinho do nosso antebraço, já chegando aqui no punho. As duas classificações anteriores que nós vimos são as classificações quanto à situação. Nós temos também a classificação quanto à forma do músculo. Né? O músculo ele pode ser longo, né? São músculos encontrados principalmente nos membros, né? São mais superficiais, né? E como o próprio nome disse, são mais longos, né? Podendo passar por mais de uma articulação. Um exemplo disso é o músculo do bíceps braquial. Mais uma vez temos a imagem aqui, né, do bíceps, do músculo braquial. Ó, vê aquela questão dele passar por mais de uma articulação. Ó, conta aqui, eu tenho uma articulação, que é a do ombro, e tenho aqui a articulação do cotovelo. Ó, ele passou do cotovelo e ele começa antes, né, da articulação do músculo. Ó, ele está aqui inserido na escápula, que são nossos ombros, aqui a parte de trás dos nossos ombros. Ainda quanto à forma, né? Eu tinha músculos longos ali na última classificação, agora eu tenho também os curtos. Né? Eles se encontram principalmente nas articulações e têm movimentos de pouca amplitude, ou seja, de pouco alcance. Mas isso não quer dizer que eles sejam músculos que não têm força e nem uma ação especializada. Um exemplo de músculo curto são os músculos da nossa mão. Ó, na imagem aqui, nós temos aqui um exemplo aqui, o músculo da nossa mão, um músculo curto. Ainda quanto à forma, né? Músculos largos, eles se caracterizam por ter um formato laminar, ou seja, lâmina, parece como se fosse uma folha. Né? Eles são encontrados nas paredes das grandes cavidades do corpo, como o tórax e o abdômen. O exemplo mais comum de um músculo largo é o diafragma. Temos aqui o nosso diafragma. Ó, músculo largo, né? Ele recobre toda a cavidade abdominal. O diafragma é um músculo essencial para a respiração. É o diafragma que faz com que os pulmões, né, inflem e desinflem, permitindo a respiração. Os músculos também eles podem ser classificados quanto à disposição da fibra.
né? Imagina a fibra muscular como um fio, né? E o músculo sendo, né, centenas, milhares e milhões desses fios. Então, a forma como ela está distribuída vai ser um tipo de classificação. Um exemplo clássico para essa classificação são os músculos do abdômen. Por exemplo, o reto abdominal, né? Esse músculo que nós temos aqui na imagem, ó, em relação à linha média do corpo, né, que é essa linha que dividiria o corpo humano ao meio, você vê que eles estão paralelos, né? Então, um músculo do tipo reto. Nós vamos ter também músculos do tipo transverso. Por exemplo, mais uma vez lá no abdômen, né, o transverso abdominal, ou seja, ele está perpendicular, né, à linha média do corpo. Também temos a classificação do tipo oblíquo. As fibras elas estão, né, no sentido oblíquo, né, à linha média corporal. Os músculos também podem ser classificados quanto à origem e à inserção deles nos ossos ou outras estruturas. Aqui na imagem nós temos novamente o bíceps. Veja que ele tem, né, duas ramificações, né? Aqui são os tendões. Então, bíceps porque ele se origina de dois tendões. Eu tenho, por exemplo, quadríceps, né? Vai ter origem e inserção com 4 tendões. Né? O tríceps com 3, né? E por aí vai. A classificação, né, quanto à origem e inserção, né? Vimos a questão da origem e agora a inserção, né? Quando eles se inserem em mais de um tendão, né? No caso aqui o flexor longo dos dedos, né? Olha esse músculo aqui, né? Ele tem uma origem em um único tendão, mas ele se ramifica, né, para os 4 tendões que vão dar, né, o flexor, né? Ele vai permitir que eu flexione esses dedos, né? O polegar, ó, que está ali em verdinho, ele tem um músculo exclusivo para eles, né? Os outros 4 eles vão compartilhar para a flexão o mesmo músculo. Aqui nós entramos em mais um tipo de classificação, que é a classificação quanto à função. Tem uma atenção especial a esse tipo de classificação, porque ela faz bastante sentido quando nós estamos na prática de atividade física. A gente vai entender o porquê. Por exemplo, eu tenho a classificação do músculo como ele sendo agonista. Um músculo ele é considerado agonista quando ele é o principal responsável por um movimento específico do corpo. Por exemplo, nesta ação que está sendo dado como exemplo aí, pegar uma chave que está sobre a mesa. Os agonistas são os flexores dos dedos, né? Que é justamente aquele músculo que a gente viu no outro slide, né? Para fazer a flexão dos dedos. Um músculo ele pode ser também antagonista, né? Ou seja, ele se opõe, né, à ação que está sendo feita pelo músculo agonista. O objetivo disso, né, é você ter um controle muscular maior, principalmente você ter um movimento suave, né? Por exemplo, quando eu vou pegar algo, a minha mão ela simplesmente não fecha assim rapidamente em qualquer situação, né? Eu posso, desde se eu quiser, fechar rapidamente ou eu posso ter um movimento suave. Quando eu faço um movimento suave, eu vou estar usando justamente tanto músculos agonistas quanto antagonistas. Nós temos também os músculos sinergistas. Eles participam também da ação, né, da contração, só que em menor grau que o agonista. A função dele, principalmente, é estabilizar a articulação, para que você tenha ainda um controle maior sobre o movimento. Ainda quanto à função, os músculos fixadores, ou seja, mais um tipo de classificação de músculo que vão trabalhar controlando a ação do músculo agonista para que ele estabilize o movimento. Essa é a principal função de um músculo fixador. A classificação
quanto à nomenclatura, ela é uma das mais variadas, né? Então, o músculo ele pode ser classificado devido a um fator fisiológico, a um fator topográfico, ou seja, a localização dele em alguma parte do corpo. Então, nós vamos ter nessa classificação, quanto à nomenclatura, músculos que são classificados em relação à ação, a ação associada à forma desse músculo, a ação associada à localização do músculo, né, quanto à forma dele, né, esse exemplo que está aí do deltoide, né, que é o músculo do nosso trapézio, ele tem esse nome deltoide por lembrar a letra grega delta, né, quanto à localização, né, tibial anterior, o músculo da tíbia, o músculo da canela, que está na parte da frente, né? Anterior, quando eu falo em termo anatômico, eu estou falando algo que está à frente. Né? Ao número de origem, né? Lembra aquela questão da origem? Bíceps, né? Origem 2 tendões. Né? Então é isso. Nessa aula nós vimos o conceito de músculos, né? E algumas funções realizadas por eles, e tivemos um pequeno conhecimento sobre a sua classificação. Na próxima aula nós daremos continuidade ao sistema muscular. Abraço e até a próxima.